Parei de tentar salvar mulheres. Primeiro, vamos deixar claro o que eu quero dizer com tentar salvar mulheres. Não é ajudar alguém em um momento pontual. Não é dar uma carona em emprestar um dinheiro pequeno para familiar ou ouvir uma amiga em dificuldades uma ou duas vezes. Salvar é quando o homem identifica uma mulher com problemas sérios, dificuldades financeiras constante, filho de outro relacionamento, trauma não resolvido do passado, padrão de escolhas ruins, vício, ex que ainda atrapalha, dívida alta, tudo isso, e decide que ele vai ser a solução para tudo isso. Ele vai colocar tempo, dinheiro, energia emocional, às vezes até a saúde física e mental dele no projeto de consertar a vida dela. Ele faz isso achando que no final ela vai reconhecer o esforço, vai amar ele por causa disso e vai ficar ao lado dele para sempre. A realidade quase nunca é essa. O homem que tenta salvar costuma ter uma mistura de coisas dentro dele. Tem a parte boa, que é o desejo natural de proteger e prover. Todo homem sente isso em algum nível. Mas tem também a parte que vem do ego. Ele quer ser o herói da história, quer sentir que é importante, que sem ele ela não conseguiria. A sociedade ajuda nisso. Desde criança, o homem ouve que o cara de verdade é aquele que salva a mulher, que resolve os problemas dela, que é o porto seguro. Filmes, séries, músicas reforçam isso. O problema é que na vida real isso vira armadilha. A mulher que precisa ser salva o tempo todo raramente muda de verdade só porque um homem entrou na vida dela. Ela pode melhorar por um tempo enquanto ele está carregando, mas quando ele para de carregar ou quando ela se sente segura de novo, o padrão volta e muitas vezes ela parte para outra vida, deixando o homem com a conta. Deixa eu dar exemplos concretos, exemplos de homens que eu vi ou que eu ouvi de perto, situações que se repetem em todo lugar. Exemplo número 1. O cara se envolve com uma mãe solo e vira pai de filho alheio. Vamos chamar ele de João. João tinha 32 anos, sem filhos, trabalho estável, morava sozinho. Conheceu Ana numa festa de amigo. Ela tinha 28, um filho de 4, de um relacionamento anterior. No começo foi normal, saíam, conversavam, ele gostava dela. Depois de alguns meses, ela começou a contar os problemas. O pai da criança não pagava a pensão direito, o aluguel estava apertado, o menino precisava de coisas. João, que tinha boa condição, começou a ajudar. Primeiro pagou uma conta de luz atrasada, depois comprou roupa e material escolar para o menino, depois passou a dar uma quantia todo mês para ajudar. Ele ia na casa dela, brincava com o filho, levava os dois para passear. Com o tempo, virou rotina. Ele praticamente sustentava parte da casa. As contas dele aumentaram. Ele cortou coisas pessoais para dar conta. Pensava, eu sou diferente, eu cuido de verdade. Quando ela vê isso, vai valorizar. 2 anos depois, o relacionamento acabou. Motivo? Ela disse que não sentia mais atração, que ele era muito certinho, que precisava de espaço para se encontrar. O filho, que já chamava João de pai, ficou com a mãe. João tentou manter contato, mas a mãe dificultou. No processo de separação, como eles tinham uma união estável reconhecida, ele ainda teve que arcar com algumas coisas. Perdeu tempo, dinheiro, criou vínculo emocional com uma criança que não era dele e saiu sem nada. Hoje, aos 35, ele conta que se arrepende amargamente. Diz que se tivesse focado em construir a própria vida, comprar um imóvel, investir no trabalho,
ter hobbies, estaria em outra situação. Em vez disso, carregou uma família que não era dele. A Ana hoje está com outro cara. João não sabe se o novo namorado ajuda financeiramente ou não, mas ele aprendeu a lição da pior forma. Exemplo 2. O salvador financeiro. Chama ele de Pedro. Pedro conheceu a Carla pela internet. Ela morava em outra cidade, contava que estava passando por dificuldades depois de um término ruim, falava que o ex tinha deixado dívida, que ela estava sem emprego estável, que o filho pequeno precisava de remédio. Pedro começou a transferir dinheiro, pequenos valores no começo, depois mais. Ela mandava foto do filho, agradecia muito, dizia que ele era o único que estava ajudando de verdade. Pedro se sentia bem, achava que estava fazendo diferença na vida de alguém. Depois de 8 meses, ele foi visitar, gastou com passagem, hotel, comida. Quando chegou, viu que a situação era complicada mesmo, mas também percebeu que parte do dinheiro que enviava ia para coisas como cabelo, roupa, saída com amigas. Ele confrontou de leve. Ela chorou, disse que precisava de algo para se sentir bem, que ele não entendia a pressão. Ele perdoou e continuou ajudando. Um ano depois, ela arrumou um emprego melhor, parou de pedir dinheiro com a mesma frequência e começou a se afastar. Respostas demoradas, menos ligações, menos eu te amo. Quando ele perguntou o que estava acontecendo, ela disse que estava confusa, que precisava focar em si mesma, agora que estava melhor. Pedro ficou arrasado. Tinha gasto mais de 15 mil reais ao longo do tempo. Tinha viajado, tinha investido em emoção e saiu como o cara que ajudou ela a se levantar para depois ser dispensado. Hoje ele diz que aprendeu que quando você salva alguém financeiramente, sem ela ter compromisso real com você, você vira apenas um recurso. Quando o recurso não é mais necessário ou quando aparece outro recurso mais interessante, você é trocado. Exemplo número 3, o consertador de traumas. Vamos chamar de Lucas. Lucas namorou a Mariana por 3 anos. Ela tinha um histórico pesado. Pai ausente, mãe instável, ex-namorado que batia nela, depressão diagnosticada. No começo, Lucas foi compreensível. Ouviu horas de histórias ruins, ajudou ela a marcar terapia, pagou parte das sessões quando ela estava sem dinheiro. Quando ela tinha crise, ele cancelava planos, ia até a casa dela, ficava até de madrugada, acalmando. Ele pensava, se eu amar ela o suficiente, ela vai melhorar, meu amor vai curar. Com o tempo, ele percebeu que as crises voltavam sempre. Ela melhorava por algumas semanas e depois voltava ao mesmo padrão. Ele começou a ficar exausto, parou de ver os amigos, parou de ir à academia. O trabalho dele sofreu porque ele chegava cansado de lidar com as emoções dela. Quando ele tentou colocar limites, pediu para ela ir mais à terapia sozinha. Pediu para não cancelar tudo toda vez que ela tinha crise. Ela o acusou de ser egoísta e de não entender o que ela passou. No final, ela terminou, disse que ele não era mais o mesmo de antes, que ela precisava de alguém que a apoiasse de verdade. Lucas ficou destruído. Tinha gasto 3 anos da vida tentando consertar alguém que não queria, que não conseguia ser consertado por ele. Perdeu saúde, tempo, oportunidades e o pior, aprendeu que ninguém conserta ninguém. A pessoa conserta a si mesma quando quer. O papel do parceiro é apoiar quem já está se esforçando, não carregar quem não se move. Exemplo número 4.
o defensor público. Tem o caso do Rafael. Ele estava num bar com amigos quando viu uma mulher sendo importunada por outro cara. Sem pensar duas vezes, ele foi lá e interveio. Resultado, levou um soco na cara. Precisou de pontos. O outro cara era mais forte e estava com mais gente. A mulher que ele defendeu agradeceu na hora, mas depois sumiu. Não deu contato, não perguntou se ele estava bem. Meses depois, ele soube que ela tinha voltado para o mesmo cara que estava importunando ela. Rafael gastou tempo no hospital, ficou com cicatriz e o reconhecimento foi zero. Ele aprendeu da forma dura que entrar em briga alheia por mulher que você mal conhece quase nunca vale a pena. Você vira estatística de violência e ela segue a vida dela. Exemplo número 5, o perdoador repetido. O caso do André, casado há 7 anos com a Beatriz, descobriu que ela tinha traído com um colega de trabalho. Ela chorou muito, pediu perdão, disse que foi fraqueza, que ia mudar, que o casamento valia a pena. André, por amor e porque não queria destruir a família, perdoou, tentou salvar o casamento, foi mais presente, fez mais coisas em casa, até fez terapia de casal. 2 anos depois, descobriu que ela tinha traído de novo, dessa vez com outro. Quando confrontou, ela disse que ele nunca tinha perdoado de verdade, que ele sempre jogava na cara. O divórcio foi feito, ele perdeu metade do que construiu, ficou com guarda compartilhada dos filhos, mas com menos tempo com eles e saiu emocionalmente arrasado. Ele tentou salvar o que já estava morto e pagou o preço alto por isso. Esses exemplos não são casos isolados, eles se repetem porque o padrão é o mesmo. O homem vê uma mulher em dificuldade, decide que vai ser diferente dos outros, investe pesado e no final descobre que o investimento não gerou retorno que ele imaginava. A mulher, na maioria dos casos, não sente a mesma obrigação. Ela aceita ajuda porque estava ruim, mas a ajuda não cria amor eterno nem respeito automático. Muitas vezes cria o oposto. Ela passa a ver o homem como alguém que aceita qualquer coisa, como alguém que não tem limite, como alguém que ela pode usar enquanto precisa e dispensar quando não precisa mais. Por que isso acontece? Porque tentar salvar alguém quase sempre vem de uma posição de fraqueza disfarçada de bondade. O homem que precisa salvar alguém para se sentir válido está mostrando que ele mesmo não tem propósito forte o suficiente. Ele usa a mulher como projeto para preencher o vazio dele. E a mulher percebe isso, mesmo que não diga. Ela sente que ele está fazendo aquilo mais por ele do que por ela. E isso mata a atração com o tempo. Além disso, muitas mulheres modernas foram criadas em um ambiente que diz que elas merecem ser salvas, que o homem deve resolver os problemas delas, que elas podem ter o caos e ainda assim o cara bom vai aparecer para consertar. Ao mesmo tempo, elas são incentivadas a serem independentes e a não depender de ninguém. Essa contradição cria situações onde a mulher aceita a ajuda do Salvador, mas não se compromete de verdade com ele. Quando melhora, ela quer alguém que não a viu na fraqueza ou alguém mais emocionalmente forte. Quando o homem para de tentar salvar, a vida dele muda em vários níveis. Ele para de gastar dinheiro com quem não prioriza ele, para de perder tempo ouvindo reclamações que nunca acabam, param de cancelar planos pessoais para
apagar incêndio alheio. Ele recupera a energia para colocar no próprio corpo, no próprio trabalho, nos próximos objetivos. Começa a construir algo sólido. E o mais interessante, as mulheres que entram na vida dele a partir daí são diferentes. Não porque ele mudou o tipo que atrai, mas porque ele mudou o que aceita. Ele não aceita mais ser muleta. Ele tem padrões, ele tem vida própria. Isso naturalmente filtra quem só quer ser salva. Existem mulheres boas por aí, mulheres que não estão cheias de problemas não resolvidos, que não esperam que o homem carregue elas nas costas, mulheres que querem um parceiro, não um salvador. Mas para encontrar essas mulheres, o homem precisa estar em posição de força, precisa ter construído valor antes. Não adianta ficar caçando mulher quebrada para tentar consertar e achar que vai dar certo. Se você está assistindo esse vídeo e reconheceu que já fez ou ainda faz isso, eu te falo com sinceridade, pare. Pare hoje. Não é falta de coração, é falta de sabedoria. Você não é obrigado a carregar ninguém. Você não é terapeuta grátis. Não é banco, não é pai de filho alheio, não é defensor de quem não te valoriza. Sua vida, seu tempo, seu dinheiro e sua paz mental são seus. Quando você gasta tudo isso tentando salvar quem não quer ou não consegue ser salva, você está roubando de si mesmo. Sempre